Eu sabia que eu ia estar ligado à música, ou no piano, agora como maestro, ou como compositor, ou como um professor de música, mas eu sabia que meu destino era a música desde os 8 anos de idade. Quando você pensa que uma criança pode ter um desenvolvimento numa profissão que é uma profissão que tem muitas pessoas na concorrência e poucas pessoas que conseguem chegar lá. Aliás, quase em todas as profissões isso acontece. Para aquela pessoa conseguir ter um aproveitamento e realmente cumprir a sua missão, é necessário a ajuda dos pais, a ajuda de um grande professor e a determinação. Eu sempre digo que a música é o resultado de 98% de transpiração e 2% de inspiração. Os 98% é aquilo que eu chamo de disciplina de atleta. E os 2% é aquilo que eu chamo que é a alma de um poeta, que é o dom de Deus. Então, essa combinação é que faz um pianista, um violinista, um clarinetista conseguir atingir os seus objetivos de realmente alcançar uma posição onde ele pode transmitir emoção para o público. E essa é a minha missão. Eu comecei minha profissão como maestro aos 64 anos de idade. Realmente, quando os médicos, depois de 19 operações, falaram que nunca mais eu poderia tocar profissionalmente, para mim foi um baque muito grande.
Mas foi a hora que eu percebi que a vida, você quando nasce é como uma flecha. A flecha tem uma direção a seguir. Você pode ter erros e acertos na sua vida, mas você tem que corrigir os erros e procurar aprimorar os acertos. Mas, antes de tudo, fazer com que aquela flecha chegue ao destino para o qual ela foi destinada no dia que você nasceu. Então, eu posso dizer que eu tive erros e acertos, consegui corrigir os erros, aprimorar os acertos e, graças a Deus, hoje, só para você ter uma ideia, com a minha orquestra já atingi em 10 anos, ao vivo, 11 milhões de pessoas. Quando você vê que através da música, inclusive isso tem gravado no Profissão Repórter, eu falando para crianças de 6 a 11 anos de idade, no final de um concerto. Quem aí chorou, teve vontade de chorar? 70% das crianças levantaram as mãos. É porque a música, realmente, eu sempre digo, eu brinco que a música é a régua do mundo. Porque se um concerto vai bem, se um governo vai bem, todo mundo fala que funciona como uma orquestra. E se tem uma manifestação na rua contra o governo fala que é uma orquestração contra ele. Então, quando você faz um concerto num Carnegie Hall e uma semana depois você está fazendo um concerto na FEBEM, Fundação Casa, você tem que falar para os seus músicos que qualquer um dos dois concertos, aquele é o concerto mais importante da sua vida. Porque você tem que entrar no palco sempre como se fosse o concerto mais importante da sua vida. No momento que eu corri os céus, corri todos os céus de São Paulo, as periferias de São Paulo, norte, sul, leste, oeste, do Brasil inteiro, corri os grandes teatros e as periferias também. Então você nota que através da música você transmite uma mensagem de amor, de paixão, uma mensagem de paz que realmente acaba marcando o coração daquela pessoa. Então, quantas e quantas pessoas diuturnamente nos meus projetos eu recebo ou uma carta ou um e-mail. Se eu falar para você que eu devo ter mais de 30 mil cartas aqui de crianças, de jovens, que falando o que significou aquele concerto, o que significou a música para aquele jovem, é incalculável o número de cartas, de e-mails, de pessoas que acabam transformando as suas próprias vidas através da música. Eu procurei fazer da minha orquestra cada música como se fosse uma tecla de um piano. Ou seja, cada um tem a importância que uma tecla do piano tem para mim. E, antes de tudo, uma relação que não é uma relação de prepotência, de arrogância, pelo contrário, é uma relação totalmente de humildade de ambas as partes, tanto da parte do maestro como da parte da orquestra, mas antes de tudo com liderança. Mas uma liderança que é uma liderança, antes de tudo, quase que eu diria comunitária, aonde um músico pode dar um palpite, aonde se eu faço um erro, eu pergunto no ensaio, vocês preferem esse gesto? Mas aquela liderança tem que ser firme. É uma liderança onde, por exemplo, 9 horas para um ensaio não é nem 9h01, nem 8h59, é 9 horas. Mas sempre, se um músico tem um problema, você saber qual que é o problema, você tentar cooperar para ajudar a resolver o problema dele. Em outras palavras, como eu disse no começo, é uma relação também de paz, amor e, antes de tudo, de solidariedade. No tempo do Eleazar de Carvalho, nos anos 50, ele tinha coragem de lançar no Teatro Municipal um Nelson Freire, um Arthur Moreira Lima, eu mesmo. Mas quando você pensa na Sala São Paulo, em 14 anos ou 13 anos de estar na São Paulo, nunca um menino de 9 anos de idade entrou para uma série oficial de concertos para dar um concerto na Sala São Paulo. Então eu estou procurando reeditar aquilo que o Eleazar de Carvalho fez,
Porque no momento que uma criança que tenha talento, ela pode se expor ao público, e os pais sabendo que aquela exposição não é para aquela criança comece a faturar de imediato e perca o ideal. É para aquela criança saber que ela tem um futuro e que talvez lá pelos 16, 17, 18 anos ela esteja dentro do cenário internacional e assim iniciar uma carreira. Mas aquele início que a gente dá para a criança é para a criança poder saber o que ela pode representar para outros jovens brasileiros, para a sociedade brasileira, e ela perceber o que ela pode representar para o Brasil no futuro. A Baquiana Jovem acabou se transformando-se na Baquiana Filarmônica Sede de São Paulo, porque todos cresceram e ficaram grandes músicos. E aí você começa a formar novas orquestras de jovens. Então, quando você percebe que aquele jovem com uma deficiência física, se ele pode, através da música, se expressar, você percebe que você está mostrando que, através da música, você está mostrando para aquele jovem que a música explica que Deus existe. Porque você não está fazendo nenhum discurso, você não está fazendo nenhuma apologia religiosa. Eu sou religioso, mas você não está fazendo nenhuma apologia no sentido de convencimento. Você está fazendo simplesmente a transmissão de uma emoção através da música. E isso é da maior importância para que jovens possam ter uma nova percepção da vida. De cento e tantos concertos que a gente dá, nós fazemos um concerto com um artista popular por ano que eu escolho a dedo. Primeiro escolhi a Vai Vai, depois escolhi a dupla Chitãozinho e Chororó no outro ano, mas já fiz uma parceria com o Caetano Veloso, com o Milton Nascimento, aí só uma apresentação de 3 minutos, porque só existe um tipo de música, a música de bom gosto. Todos os meus concertos no interior são com Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert. Pelo contrário, são concertos ultraconservadores. Quando acaba o concerto, para descontrair o público, acabou o concerto. No bis, eu acabei o concerto, vamos supor, com uma sinfonia de Beethoven. Aí o público está lá, aplaudindo e tudo mais. Eu chego na cidade e falo, em homenagem a essa cidade, uma homenagem de São Paulo a vocês. E pego a orquestra, toco o Trem das 11. O público fica louco, entende? Mas os maiores dirigentes do mundo fazem isso em Berlim, em Nova York. Aqui no Brasil, que há esse tipo de preconceito, aquelas pessoas de nariz empinado que acham que isso daqui é uma blasfêmia. Eu acho que música só existe aquela de bom gosto. Já atingimos 11 milhões de pessoas ao vivo. Hoje, concerto nosso na Sala São Paulo tem fila de espera. Não demos um concerto por esse Brasil afora que não tivesse... Nossos primeiros concertos no interior eram em teatros. Hoje tem que ser em ginásios ou em praça pública. Então, se você me pergunta se o público está aceitando, não só o público está aceitando, mas como ele está assistindo o que significa a democratização da música clássica. E essa é a nossa função, é o meu papel. Sempre conto uma história de uma menina que foi a Nova York para estudar música e o primeiro lugar que ela queria conhecer era o Carnegie Hall no dia que ela chegou em Nova York. E o Carnegie Hall fica na rua 57. E ela, perdida em Nova York, na rua 22 ela estava, primeiro dia, ela queria conhecer o Carnegie Hall de frente, pelo menos. Aí ela perguntou, e em Nova York as cidades são por números. Ela estava na rua 22. Ela perguntou para a velhinha, como é que eu faço para chegar até o Carnegie Hall? A velhinha falou, estudando muito. É a única forma. Estudar, estudar e estudar. Primeiro, eu
diria para ele, a música, através do pianista e do maestro, explica que o Senhor existe. E a música que eu tocaria seria Jesus, Alegria dos Homens.